Tones, pensem quantas vezes por dia vocês se expõem a riscos, atividades maçantes e trabalhos que às vezes nem têm muito valor. Ao longo da vida de todo ser humano, se existe algo que podemos ter certeza além da morte, é que já fizemos tarefas que a gente não deveria fazer. Pense, Tones, naquela planilha do Excel que você preencheu todinha na mão. Ou então naquela roupa que você precisou lavar num momento de correria. Ou até naquele cocô de cachorro mole que você ficou com nojo de pegar no chão quando seu cachorrinho fez ele na rua. Eu tenho certeza, Tones, que nesses momentos você devia pensar o seguinte: ai, como seria legal se existisse uma ferramenta automatizada para poder fazer isso tudo. E Tones, para solucionar esses problemas e mais vários outros, foi criada a robótica. Tones, a robótica é um campo interdisciplinar que combina vários tipos de engenharia. Ela envolve o projeto, construção, operação e o uso de robôs. Seu objetivo é projetar máquinas que podem ajudar os humanos em todo tipo de atividade. A robótica integra engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, engenharia biológica, engenharia da computação, engenharia de controle, engenharia de software, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia da informação e mais várias outras engenharias que só vai depender da onde os robôs serão aplicados. As máquinas desenvolvidas visando a robótica podem substituir humanos e replicar comportamentos humanos. Os robôs podem ser usados para vários fins em muitas situações, mas hoje muitos robôs são usados em ambientes perigosos, processos de fabricação ou locais onde os humanos não podem sobreviver. Os robôs podem assumir qualquer forma, mas alguns podem se semelhar a humanos na aparência. Dizem que isso pode ajudar os robôs a aceitar certos tipos de comportamentos de cópia que as pessoas geralmente executam. Esses robôs tentam reproduzir o andar, ficar em pé, falar, a cognição ou qualquer outra atividade humana. Muitos robôs hoje são inspirados pela natureza e contribuíram para o campo da robótica de inspiração biológica. Alguns robôs requerem intervenção do usuário para serem executados, enquanto outros podem ser executados de forma 100% autônoma. Mas afinal, Tones, de onde é que veio essa ideia? O conceito de criação de robôs autônomos vem lá do período clássico, mas foi somente no século XX que a pesquisa sobre as funções e os usos potenciais dos robôs teve um desenvolvimento substancial. Ao longo da história, muitos estudiosos, inventores, engenheiros e técnicos geralmente acreditam que os robôs um dia serão capazes de imitar o comportamento humano e gerenciar tarefas de maneira semelhante aos humanos. Hoje em dia, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia, a robótica é um campo em rápido desenvolvimento. Lembra da escala geométrica que eu já falei várias vezes nos vídeos? A palavra robótica, Tones, se deriva da palavra robô, que foi apresentada ao público pelo escritor tcheco Karel Čapek, na peça R.U.R., publicada em 1920. A palavra robô vem da palavra eslava robota, que significa escravo ou servo. A peça começou em uma fábrica que fabricava humanos artificiais que eram chamados de robôs. Criaturas que podem ser confundidas com os humanos e são muito semelhantes aos robôs que a gente tem hoje. Esses robôs modernos que você vê na televisão. O próprio Čapek não inventou o termo. Ele escreveu uma curta carta referindo-se à etimologia do Oxford English Dictionary, na qual ele se referia a seu irmão Joseph Čapek como seu verdadeiro criador. De acordo com o dicionário, Isaac Asimov publicou seu romance de ficção científica A Liar, no Amazing Science Fiction, em 1941, onde o termo robô foi usado pela primeira vez. Asimov não sabia que estava criando a palavra. Em algumas outras obras dele, Asimov afirma que o primeiro uso do termo robô foi no seu conto Run Around, no qual propôs o conceito das 3 leis da robótica. Porém, a publicação original de A Liar foi 10 meses antes do Run Around. Então é aquela, né? A primeira citação geralmente é a origem da palavra, não é mesmo, Tones? Tones, talvez vocês devem estar pensando que o segredo é quem criou a palavra robótica. Mas não é esse o segredo. Quieta a bunda na cadeira que o melhor ainda está por vir. Em 1948, Norbert Wiener formulou o princípio da cibernética, que é a base da robótica prática. Somente na segunda metade do século XX
é que os robôs totalmente autônomos apareceram. O primeiro robô digitalmente programável, o Unimate, foi instalado em 1961 para remover metal quente de uma máquina de fundição sob pressão e empilhá-lo. Mas agora vocês devem estar pensando, né, Tones? Aonde é que estão os robôs de hoje e como é que eles foram criados? Os robôs são amplamente utilizados na fabricação, montagem, embalagem, mineração, transporte, exploração da terra e do espaço, cirurgias, armamento, pesquisa de laboratórios, segurança e produção em massa de bens de consumo industriais. É muita coisa que aplica a robótica. Existem muitos tipos de robôs, Tones. Eles são usados em muitos ambientes diferentes e para muitos usos diferentes também. Embora sejam muito diversas as aplicações da robótica, todas elas compartilham de 3 semelhanças básicas quando se trata da sua construção. Todos os robôs têm algum tipo de construção mecânica, uma estrutura, forma ou formato projetado para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, um robô projetado para viajar através de sujeira ou de lama pesada pode usar esteiras de lagarta. O aspecto mecânico é principalmente a solução do criador para completar a tarefa atribuída e lidar com a física do ambiente ao seu redor. Ou seja, Tones, a forma do robô vai seguir a função que ele tem. Os robôs possuem componentes elétricos que alimentam e controlam as máquinas. Por exemplo, o robô com esteiras de lagarta precisaria de algum tipo de energia para mover as suas esteiras. Essa energia vem na forma de eletricidade que terá que viajar por um fio e se originar de uma bateria, por exemplo. É aquela ideia de circuito elétrico básico que você conhece com positivo e negativo. Mesmo as máquinas movidas a gasolina, que obtêm sua energia principalmente dela, ainda requerem uma corrente elétrica para iniciar o processo de combustão. E essa, Tones, é a razão pela qual a maioria das máquinas movidas a gasolina, como os carros, tem baterias. O aspecto elétrico dos robôs é usado para movimento, detecção e operação. Todos os robôs contêm algum nível de código de programação de computador. Um programa é quando um robô decide quando ou como ele vai fazer algo. No exemplo da esteira de lagarta, um robô que precisa se mover em uma estrada lamacenta pode ter a construção mecânica correta e receber a quantidade correta de energia de sua bateria, mas ele não vai chegar em lugar nenhum se o programa de computador dele estiver programado errado. Os programas, Tony, são a essência de um robô. Ele poderia ter a construção mecânica e elétrica excelente, mas se seu programa for mal construído, seu desenvolvimento vai ser uma bosta. Mas agora eu deixo uma pergunta, Tony. Será que existe uma programação específica para os robôs? Existem 2 tipos diferentes de programação robótica: a inteligência artificial e a programação híbrida. Robôs que usam inteligência artificial interagem com seu ambiente por conta própria, sem uma fonte de controle, e podem determinar reações a objetos e problemas que encontram usando sua programação pré-existente. Já o híbrido é uma forma de programação que incorpora tanto funções de inteligência artificial quanto funções de controle remoto. À medida que mais e mais robôs são projetados para tarefas específicas, esse método de classificação se torna mais relevante. Por exemplo, muitos robôs são projetados para trabalhos de montagem, que podem não ser prontamente adaptáveis para outra aplicação. Eles são denominados como robôs de montagem. Agora, para soldagem por costura, por exemplo, alguns fornecedores fornecem um sistema de soldagem completo junto com o robô. Ou seja, o cara que compra o robô vai levar o equipamento de soldagem completo, tanto o injetor de arame, quanto a mesa que roda e gira para poder posicionar o que você vai soldar, quanto o software de programação do robô específico para solda. E logicamente, Tones, esses robôs são chamados de robôs de soldagem. E aqui tem um parêntese, Tones. Embora a unidade de manipulação desse robô de soldagem possa sim ser aplicada a outras funções, se ela tiver a ferramenta de soldagem colocada nela, ele vai ser um robô de soldagem. E não consegue trabalhar com outra coisa se ele tiver com essa ferramenta. Agora, Tones, alguns robôs também são projetados especificamente para manipulação de cargas pesadas e eles são rotulados também como robôs de serviços pesados. O nome já é bem sugestivo. E agora mais uma dúvida: quais são as aplicações que existem para robôs? As aplicações atuais e potenciais são muitas, Tones, e eu vou listar elas agora. Mas, Tones, não sai daí porque esse ainda não é o segredo que eu vou revelar nesse vídeo. Espera que o melhor tá pro final. 1.
Robôs industriais. Esses robôs são cada vez mais usados na fabricação. De acordo com os dados da Robotic Industries Association, em 2016 a indústria automotiva foi a principal cliente de robôs industriais, com 52% das vendas totais. Na indústria automobilística, eles podem representar mais da metade da mão de obra. Na área da indústria mais propriamente dita, existem até fábricas que foram apagadas, como a fábrica de teclados da IBM no Texas, que ela foi totalmente automatizada em 2003. 2. Cobots, robôs de construção. Os robôs de construção podem ser separados em 3 tipos: robôs tradicionais, braços robóticos e exoesqueletos robóticos. 3. Robôs agrícolas. O uso dos robôs da agricultura está intimamente ligado com o conceito de agricultura de precisão assistida por IA ou então com o uso de drones. As pesquisas de 1996 até 1998 também provaram que os robôs podem realizar tarefas de pastoreio. 4. Robôs de cozinha. Exemplos comerciais de robôs de cozinha são o Flip, o Zoom Pizza, o Café X, o Mac Shark, o Frabot Incel, e também a gente tem exemplo de robôs caseiros, que são o Hotmatic e o Boris. 5. Robôs de combate. Combates de robôs para passatempos esportivos ou então eventos esportivos, em que 2 ou mais robôs lutam em uma arena para tentar desativar um ao outro. Isso passou de um hobby na década de 90 para várias séries de TVs e até campeonatos no mundo todo. E Tones, agora chegou o momento que vocês tão esperaram nesse vídeo. O momento em que vamos revelar o segredo da robótica. E Tones, o que eu vou dizer para vocês aqui, eu quero que vocês tatuem no cérebro de vocês para que vocês nunca mais se esqueçam disso. Porque eu vejo muita gente, Tones, tentando enrolar vocês e tentando tomar o dinheiro de vocês, vendendo uma história que é: os robôs vieram para tomar o seu lugar no mercado de trabalho. Isso é uma bela de uma mentira. Talvez no decorrer desse vídeo vocês não tenham entendido, mas o maior segredo da robótica, e ele não deveria ser segredo para ninguém, é que os robôs são ferramentas. Ferramentas para que seres humanos não se exponham a perigos, tarefas sem valor e ambientes insalubres. Eu estou dizendo isso para vocês, Tones, para que vocês entendam sua posição profissional e não fiquem se sujeitando a entrar em posições profissionais que são para máquinas, porque ali vocês realmente vão perder. E Tones, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, me ajude a fazer o canal crescer. Manda esse vídeo para um amigo, dá aquela curtida, comenta o que você achou, se inscreve no canal, ajuda a gente. A gente está se esforçando muito sempre aqui, estamos passando a semana inteira escrevendo roteiro, editando vídeo, montando post, tudo para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Então dá aquela força para a gente, ajuda a gente a crescer, porque a gente precisa levar a Mechatronic para muito mais pessoas. E outra coisa, se você ainda quiser e tiver mais interesse nos temas que a gente está falando aqui, considere entrar no nosso grupo de membros. O link está lá no início do nosso canal. Só clicar lá e conhecer o nosso projeto. Valeu, Tones! Tamo junto!